Bom dia, boa tarde, boa noite, em função do quadrante que nos vê aqui na Mídia Mais TV. Seja muito bem-vindo ao programa Mulheres Notáveis com Cristina Gatti. Aqui nós conversamos com mulheres empoderadas, mulheres que se destacam na sua área de ação. E hoje nós convidamos uma grande senhora para conversar connosco. Ai, meu Deus! Ela chama-se Fátima Mimbere, é ativista social e também anticorrupção. Aliás, ela é formada pela Universidade Eduardo Mondlane em jornalismo e também é Master of Business Administration. Ela tem muita coisa por partilhar conosco, muita, mas muita mesmo. Os nossos telespectadores não podem perder esta oportunidade de ficar a conhecer um pouco mais de Fátima Mimbere. Ela também aceitou o desafio de fazer umas bolachitas para nós, sim, e também vamos provar o seu caril de amendoim. O nosso telespectador não pode perder. Mas antes de mais nada, nós vamos deixar a conhecer o perfil da nossa convidada. Nome: Fátima Mimbere. Data de nascimento: 14 de outubro de 1982. Naturalidade: Maputo. Estado civil: casada. Área de formação: jornalismo. Ocupação ou cargo: gestora de projeto. Qual frase a define? Não tenha medo da caminhada. Antes, tema não caminhar. Ficamos a conhecer o perfil da nossa convidada de hoje, Fátima Mimbere. E hoje nós vamos fazer diferente nesta primeira parte do nosso programa. Nós não vamos trazer essencialmente uma paixão da Fátima Mimbere. Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vamos tentar desafiá-la, não é, a algumas situações na cozinha. Vamos conhecer Fátima Mimbere como dona de casa, e nós estamos aqui na cozinha para tentarmos ver, afinal, como é que ela se sai como dona de casa, e os nossos telespectadores com certeza vão amar conhecer este outro lado da Fátima Mimbere. Fátima, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Uma vez mais, muito obrigada por ter aceito o convite de conversar connosco e partilhar algumas páginas de sua vida connosco. Obrigada eu pelo convite, é uma honra muito grande. Fátima, agora nós vamos a um momento que muitas vezes não expõe nas redes sociais, não expõe na mídia, que é este seu lado mais de mãe, mais de dona de casa. E hoje percebemos que está envolvida em alguns biscoitos, o que quer dizer que vamos comer algumas bolachas de custarde. Será que estas bolachas estão boas? Será que estas bolachas não estão boas? É a nota que nós vamos deixar ficar para Fátima Mimbere daqui a mais um bocadinho. Fátima, como dona de casa, como é que é? Bom, na verdade eu não sou uma dona de casa, assim, com muito tempo, infelizmente. Gostaria de ter mais tempo, mas o que eu costumo fazer é dar um tempinho de qualidade para minha família. Então eu cozinho, há vezes que eu costumo mesmo voltar do serviço e preparar, faço questão de ser eu própria a preparar o jantar, quando consigo. Há vezes que eu digo, não vou fazer esse esforço porque estou realmente muito cansada, mas sempre que eu posso faço. E eu faço até para mostrar ao meu filho que não há nenhuma incompatibilidade entre ter trabalho fora e ter uma família, ser dona de casa. Portanto, cuidar da família, para quando ele tiver uma mulher, se ele decidir casar no futuro, ele se lembrar que a mulher pode se realizar profissionalmente sem deixar de ter uma família, sem deixar de ser mãe, sem deixar de cozinhar, sem deixar de cumprir as suas obrigações ou de trabalhar em prol da sua família no seu ambiente familiar. E também mostrar à minha filha que também é possível fazer as duas coisas. Ser mãe, ter filhos, cozinhar, se gosta de cozinhar, e ela gosta, felizmente. Ser esposa, ser uma pessoa dedicada à família, mas também ser uma pessoa que se empenha e se dedica ao seu trabalho para ter a sua realização profissional. Portanto, procuro, com o meu exemplo, mostrar aos meus filhos que é possível, que não há nenhuma incompatibilidade. Não quero gerar ou criar um machista, pelo contrário, quero criar um feminista, alguém que gosta e graças a Deus ele gosta. Muitas vezes ele é que faz os biscoitos, ele é que faz os cakes, até faz lasanha. Eu própria mãe nem sei fazer. Lasanha.
Então, às vezes fazem pizza eles mesmos. Então, eu procuro dar um tempo de qualidade. Mas, modéstia à parte, sou uma mulher prendada. Minha mãe ensinou-me a fazer um pouquinho de tudo. Pois, e que trabalhos é que Fátima não gosta de fazer, por exemplo, em casa? Eu detesto lavar a louça. Okay. Essa parte eu não gosto. Mesmo. Aqui em casa sabem. Algum Eu posso motivo ficar assim, especial? tipo... Não há nenhuma razão especial. Se eu não gosto, acho chato lavar a louça. Ok. Então, às vezes mesmo, quando estou sozinha no fim de semana, fica a louça até o dia seguinte. Essa parte tenho vergonha de dizer, mas acontece. Mas gosto de lavar a roupa. Gosto, olha o paradoxo, né? Gosto de lavar a roupa, gosto de engomar, gosto de fazer limpeza da casa, mas eu gosto de fazer quando estou sozinha. Esse é o segredo, é uma mania minha. Tipo, eu gosto de fazer as coisas ficarem limpas, ninguém me atrapalha, aqui eu estou sozinha. E sempre faço essas coisas com um volume alto. Então, onde encontrar a Fátima fazer trabalho, tem música, volume alto. Se não tem música, esse dia não estou com muito bom humor, então esse dia não vou fazer nada também, porque tudo para mim é do tipo, eu faço as coisas inspirada, não há nada que eu faço por fazer. Então, se for para fazer limpeza da casa, eu vou fazer uma boa limpeza, mas faço com espírito, com alegria, é como se aquilo estivesse a ser parte de mim num momento bom que eu estou a viver. Então, eu transfiro ou transmito aquela coisa boa que eu estou a sentir naquele momento no cuidado com a minha casa, faço uma limpeza geral de sacudir o tapete, não sei o quê, mas o segredo está, não quero ninguém à volta. O segredo está música, volume muito alto. Portanto, sou essa pessoa no meu ambiente. Gosto de cozinhar, mas também o cozinhar para mim tem dias. Não é tipo todos os dias, não. Há dias que eu acordo inspirada, vou cozinhar muitas coisas ao mesmo tempo. Outras para comermos naquele momento, naquele dia. Outras para comer amanhã, depois da manhã. Porque eu sei que amanhã posso não ter vontade de ir para a cozinha. Então, Fátima, não tem nenhum problema em conservar, por exemplo, a comida, comer uma comida de há 2 dias, de há 3 dias, não, fazer não aquele tem. chiquento básico. Não, até tenho saudade de chiquento. Há muito tempo que não como chiquento no verdadeiro sentido. Hoje com os micro-ondas, não sei o que, nós metemos ali. Mas na altura era acordar de manhã, me lembro em casa dos meus pais, acordávamos de manhã, aquecer a primeira coisa a comer era antes do banho, sentar na sala a ver televisão, a comer um bom chiquento de feijão. O meu favorito era chiquento de feijão e também de verdura de couve, nhangá, umboa, são os meus favoritos. Mas não temos problemas, meu esposo também não tem. Às vezes, mesmo quando eu estou com muita vontade, eu não me importo de entrar na cozinha e preparar alguma coisa para nós. Então, temos uma vida um pouco assim, tipo, facilitada para mim, porque a pessoa com quem partilho a minha vida, que é parte da minha família, não tem esses arranques de não come isto, não come comida da empregada. Então, felizmente temos esse lado, mas eu procuro demonstrar que, apesar de não ter muito tempo, eu tenho boa vontade de agradar e não sei o que. Às vezes que ele também cozinha, ele teve que aprender a cozinhar também, então há dias que eu própria, tipo, hoje não estou com vontade. Ele, ok, vou fazer um franguinho, que são as coisas que ele sabe fazer. Então, pronto, e com as crianças que já estão a crescer, particularmente a minha filha mais velha, também facilita-me um pouco. Então, às vezes, ela também ajuda muito. Há dias mesmo que eu não tenho vontade de cozinhar, então, e não cozinho mesmo, não vou fazer, porque se eu cozinhar não vai sair ao ponto, não vai ser como eu desejo. Então, eu gosto de fazer mesmo quando O que quer dizer que aqui em casa não existe aquela situação de serem alérgicos a determinados alimentos, ou então, não mãe, eu não gosto de cacana, mãe, não, mãe, eu não gosto disto. Bom, o que está à mesa é para ser comido. Sim, porque crescemos assim, mas minha filha às vezes diz, não, eu não estou com fome. Não estás com fome, estás com fome, bem, come. Não quero saber, que é para não criar essa coisa de eu não como isto, não como aquilo. Minha irmã mais nova, por exemplo, não come cebola, não come tomate, não come não sei o que, machadice. Mas, no geral, não temos problemas de não comer as coisas. Aqui em casa come-se de tudo, ok? O que está na mesa é realmente para se comer. Meu esposo também não tem problemas de escolher. Então, o que há? Verdura, vamos comer todos verdura. Peixe, vamos comer todos peixes, sempre a garantir que não há espinhas por causa das crianças, né? Então, mas eles não gostam muito, mas estou a introduzir quase que à força, porque eles têm que comer peixe
É um alimento muito bom, que tem fósforo, então tem que comer, até porque faz bem para o próprio sangue. Então, ainda a falar de comidas, que tipo de comidas, apesar de que sabemos, não é, que uau, aqui em casa ninguém escolhe nada, mas que tipo de comidas é que a Fátima não gosta de cozinhar? bom, eu, na verdade, não tenho muito tempo para fazer as verduras, porque são um pouquinho exigentes. Por exemplo, eu gosto de comer matapa, mas matapa é tão exigente porque não é só fazer. Matapa tem uma técnica para aquela coisa ser bem gostosa. Então, é uma das coisas que dificilmente eu faço porque ainda não apanhei bem o ponto. Mas o resto eu faço à vontade. Gosto muito caril de amendoim. Aquela parte do enguelar eu não gosto muito, ok. mas eu pensei que esta parte, pelo menos, fosse ser vá lá, um momento, né, meditativo, enquanto a pessoa vai ungueilando, vai meditando. No passado, sim, hoje temos tanto pouco tempo que ficar ali naquela coisa, não, preparo tudo, mando alguém, vai ungueilar o caril enquanto eu faço outras coisas. Tem que ir lá ver o meu computador se não entrou um e-mail, tem que ir ver lá se as coisas estão organizadas. Então tenho um monte de coisas para fazer, que aquele tempo que eu estou ali é muito precioso, que não posso perder. Mas tirando isso, de resto eu cozinho tudo à vontade, gosto de cozinhar, mas tem dias. Não é uma coisa de todos os dias, é o meu hobby, não é. E hoje é um daqueles dias que Fátima disse sim, vamos à cozinha, está aqui a preparar as bolachas na companhia do seu filho e nós daqui a pouco vamos dar a nota. E também daquele outro lado temos o caril de amendoim, não é? E daqui a pouco também vamos dar uma nota. Uau, este caril de amendoim não sei quanto tempo vai levar, mas o certo é que nós estamos aqui para dar a nota. Estamos aqui para dar a nota a Fátima. Vamos então acompanhar este processo e nós voltamos já. Estes biscoitinhos, eu sempre depois, porque eu adoro, esses são os meus favoritos. É o segredo? Biscoitos de custarde, que eu amo, porque, e eles nem são muito doces, tu vais poder provar. Então sempre no finalzinho eu ponho um pouquinho de jam aqui, né? Compota com chamo, né? Assim, tecnicamente. Isso dá Aqui nós chamamos mesmo de jam. Jam, exatamente. Ponho um pouquinho de jam aqui, dá uma coisa bem gostosa. Eu adoro, esses são os meus favoritos. Esses biscoitos são os meus favoritos. E como é que os fez? Quais são os ingredientes? Manteiga, ponho quase uma barra de manteiga, porque eu gosto muito mesmo, que é para dar aquele sabor, dar aquela leveza, aquele crocante do próprio biscoito, da bolacha, como queiramos chamar. Ponho 6 ovos, porque eu gosto muito de pôr ovos. Depois ponho o custarde numa quantidade que a pessoa gosta, mas eu gosto muito do sabor do custarde, então eu ponho muito. Depois ponho uma colher de maisena, açúcar, não exagero, porque eu não gosto muito de açúcar, e depois mexo tudo. E ponho também o royal. Então estes em nenhum momento coloca leite? Não, nestes não entra leite. Nestes absolutamente. Absolutamente. Então eu acho que eu faço errado, porque os meus eu coloco leite. Não, eu não coloco. Estes ficam crocantes, bolacha mesmo, no verdadeiro sentido da palavra bolacha. E eles não demoram a cozer, um outro segredo também. Estes biscoitos não demoram a cozer. Então 15 minutinhos, 10 minutinhos embaixo, outros 10 minutinhos em cima, mas sempre a controlar, que é para não queimar, porque a parte de cima é mais para cozer bem, dar aquela cozedura, né? Mas no geral é isto. Muito bom. Esses biscoitos, eu amo os biscoitos. Outro dia fiz os biscoitos, esqueci de pôr açúcar. Olha só. Olha só. Acontece, às vezes a gente se excede. Até com a Fátima Mimiri isto acontece. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Senão não seríamos cozinheiros, né? Exato. Somos seres humanos e às vezes as coisas não correm como nós desejamos. Às vezes estamos com outros estresses. Nesse dia mesmo eu esqueci-me do açúcar. Não consigo lembrar como é que foi possível esquecer do açúcar, mas aconteceu. Muito bem. Então, por favor, está aqui prontinho para ser provado. Eu já estou pronta, sempre estou pronta para degustar. Na verdade, os meus colegas sabem que eu estou sempre prontíssima para degustar.
São todos meus ou só um e outro? Só Bom, para clarificar. Podem ser todos seus, porque ainda temos ali mais que daqui a pouco vão sair Então, também. a produção ainda temos mais lá, não se preocupem, meus queridos. Fátima, e geralmente como é que faz? Quando come os biscoitos ou quando serve os biscoitos? Bom, Água, como é que prefere? Bom, eu costumo tomar com chá. Prefiro com chá. Eu sou uma pessoa que toma muito chá, eu adoro chá. Chá sem açúcar, então é por isso que os biscoitinhos também têm de ter um pouquinho de açúcar, não muito açúcar. Então eu tomo com chá, mas também pode tomar com sumo. Bom, pode, para quem não gosta nem de sumo, não pode tomar sumo, coisas doces, a água também serve. Ok, bem, vamos lá tentar aqui ver qual é a nota. Sim, eu tenho certeza absoluta que será mais 20. Mais 20? Bem, mas geralmente a escala é de 0 a 10, Fátima. Eu pensei que 0 fosse. a 10. Eu pensei que Fátima fosse. logo pensou no 20. Sim, eu sou muito ambiciosa nessas coisas. Ok, vamos sentir este bolinho, ou este biscoito, ou esta bolacha, como preferirem. Vê o crocante. É o mesmo crocante. Desculpa aí em casa. Outro dia preparamos para eles. Outro dia nós vamos preparar para todos vocês. Estão bons. Não queres provar, amor? Não agora, depois. Meu ajudante. Bem, numa escala de 0 a 10, nós não vamos deixar a nota agora, porque ainda temos uma outra parte. Temos a outra parte, ainda precisamos também provar o caril de amendoim e precisamos ouvi-la a tocar alguns acordes da guitarra. Então vai tudo junto, vai tudo no mesmo pacote. Vai tudo no mesmo pacote, portanto vamos deixar a nota para daqui a mais um bocadinho. Bem, agora é chegada a vez de provarmos o caril de amendoim. Um franguinho, do jeito que eu gosto. Não sei se está do jeito que eu gosto, mas, bem, a cara está bonitinha. Nós vamos lá ver como é que isto vai sair, qual é a nota que nós vamos dar aqui a Fátima. Não é? Como ativista social, nós damos nota 20. Mas como cozinheira, qual é a nota que nós vamos dar a Fátima Mindeira? Se isto vai parecer uma daquelas profissionais em cozinha, quando chega aquele momento de dar uma nota. Exatamente. Bem, numa escala de 0 a 10, nós vamos ficar aqui com nada mais, nada menos do que 9. Oh, por que não? 9. Por que 9? 9 porque faltou Sal. Não. Faltou só desejar-me bom apetite. Oh. Não, ela perdeu. Ela perdeu. Ficou só com 9 pontinhos. E nós vamos agora ficar a conhecer algumas curiosidades de Fátima Mimbir. Não saia desse lado. Comecei a trabalhar com os meus 21 anos de idade e o meu primeiro emprego foi como assistente administrativo do STAI da cidade de Maputo.
Com o stress no trabalho, sempre tento descontar em casa. Faço meditação, faço corridas ou caminhadas intensamente. Os meus hobbies são ler livros, escutar uma boa música, tocar minha guitarra e ver filmes, mas geralmente tenho pouco tempo para alguns deles porque sou uma workaholic. A minha pior dor foi perder o meu pai. A minha melhor experiência é ser mãe. A minha pior experiência foi ser expulsa de um emprego injustamente para o qual eu dedicava 85% de mim. O meu maior sonho? Uau, eu sou uma sonhadora. Difícil dizer o maior de todos. Existem várias categorias e diretamente ligadas a mim, e um que ultrapassa a minha dimensão existencial é viver num país de justiça social. A visão que tenho de mim mesma no futuro é de uma mulher mais madura, profissionalmente independente, empreendedora, mas sempre combatente. O meu maior medo é perder a esperança. Se considero-me ou não uma pessoa feliz? Uau, eu considero-me uma pessoa muito feliz e em mim mudaria, se calhar, perdoaria mais facilmente ou por outra, deixaria as coisas e pessoas irem mais fácil para eu ter plenitude de paz de espírito. Na vida ainda gostaria de aprender tudo, ainda não sei nada. E caso tenha apenas mais um dia de vida, eu escreveria milhões de cartas para os meus a dizer o quanto os amo e o quão desejo que sejam felizes. E também escreveria cartas para os meus filhos para cada fase da sua vida, dando orientações e dizendo o quão especiais eles são. Mobilizaria o povo para uma manifestação nacional para reverter o quadro do país. Merecemos melhor. Escreveria manifestos para serem publicados a título póstumo. Ficamos a conhecer algumas curiosidades de Fátima Mimbir e já deu para perceber que realmente ela é workaholic. E isto os nossos telespectadores e os nossos internautas vão poder perceber ao longo da conversa que nós vamos ter com ela. E agora nós vamos olhar para o lado um pouco mais intimista da nossa conversa. Vamos procurar saber, afinal, Fátima Mimbir é ou não é vaidosa? Fátima, vamos falar da sua vaidade. Considera-se uma mulher vaidosa? Não propriamente. Sou uma mulher muito feminina e nos últimos anos decidi ser muito mais feminina porque percebi que havia alguma ideia de que eu era um pouco masculina, se calhar por causa da minha maneira de ser. Mas eu gosto de estar bonita, de me sentir bonita. Muitas vezes o sentir bonita é uma questão de dentro para fora. Então, há dias que eu acordo, me sinto feia, posso pôr a roupa mais bonita, pôr o batom, olhar no espelho, mesmo assim nada. Há dias que eu acordo, me sinto bonita, eu me vejo bonita ao espelho, não faço nada de especial, não ponho batom nem nada, só me sinto assim. Nesses momentos até costumo captar um pouco. Sempre faço uma foto nesse momento porque é como se a foto estivesse a captar o meu espírito naquele momento e não propriamente a minha parte exterior, o meu corpo em si, é o meu espírito. Então, não sou muito vaidosa, mas gosto de estar bem vestida, bonita, gosto de sentir que estou bem. E esta parte da face, make-up, não gosta de make-up, gosta do batonzinho simples, como é que é? Bom, houve uma altura porque eu tinha problema de acne que tratei, ainda tenho alguns resquícios por concluir, então eu punha muito make-up mesmo para esconder as minhas pontinhas negras, as borbulhinhas. Chegou um dia eu disse, não, chega, esta escravatura. Não posso continuar assim, então decidi fazer um tratamento efetivamente e hoje eu consigo acordo, às vezes que não me preocupo com nada, só ponho um batonzinho só para realçar, mas há um detalhe, eu adoro os olhos, os cílios longos, então essa parte eu não abro mão. Então quase sempre ponho um rímel só para realçar um pouquinho os meus olhos, porque eu acho que a parte mais bonita do rosto da mulher são justamente os olhos, aquele alongado das pestanas. Então
Esta parte sim, mas E em no algum geral, momento já chegou a colocar as pestanas? postiças não, porque eu tenho muita sensibilidade nos olhos e mesmo o rímel eu ponho só a parte de cima porque logo começa a lacrimejar. Então eu não ponho, nunca pus, já tentei, pensei em pôr, mas quando pergunto como é que se faz, dizem que põe-se, não sei como, então eu desisto. E depois também não há gosto aquele disso. cuidado que temos de ter quando lavamos a cara. Exatamente. Eu me recordo, por exemplo, no dia do meu casamento, eu fiz o make-up e eu não queria pagar o dia seguinte, eu não tinha dinheiro. Então eu decidi que daquela noite eu dormia de um jeito para não ter que lavar a cara. No dia seguinte, não posso lavar a cara porque tem que manter, né? Porque o make-up funciona assim, tipo, até o dia seguinte, com algum cuidado. Acordei lá, quando fui ao banho, esqueci-me literalmente que eu havia feito esse propósito de não lavar a cara. Passei água, logo lembrei-me, então passei ali um guardanapozinho só para secar. Mas não sou uma pessoa de make-up, eu gosto de estar muito natural. Aprecio também um rosto muito natural, mas como eu disse, eu adoro ver aqueles cílios alongados, gosto também de ver umas sobrancelhas bem feitas, bem organizadinhas, e acho que toda mulher, vaidosa ou não, a beleza, no fundo, está em como a gente se sente. Há dias que as pessoas dizem, uau, estás bonita, mas eu não me sinto bonita. Naquele dia o meu espírito não me diz. Então, sou uma pessoa muito simples, gosto de coisas bonitas, aprecio muito, mas tenho um gosto, acho muito simples, não exagerado. E as roupas? Gosta de seguir a tendência ou nem por isso? Não, nem por isso eu invento minhas tendências muitas vezes. Eu gosto muito de roupa de tecido de capulana e às vezes até invento alguns modelos, faço a comunhão de diferentes feitios e depois vou lá discutir com o alfaiate. Eu quero um pouco disto, um pouco disto, um pouco disto e acaba sendo mais. Eu gosto muito de vestir casualmente. Quando há cerimônias, capricho, obviamente, não é? Porque as cerimônias coloca aqueles vestidos bem longos que realçam a beleza da Fátima. Porque no ano passado, por exemplo, fui madrinha em três casamentos de 3 primas minhas, então acabei mesmo apreciando os vestidos longos, mas geralmente não era grande apreciadora de vestidos longos, vestido longo mesmo só no casamento. Mas comecei a apreciar, acho que são bastante bonitos, aprecio nos outros, mas não me via por um vestido tão longo, a rastejar assim, mas quando experimentei gostei e acho que para cerimônias acho que pode ficar bem, mas no dia a dia é mesmo assim como eu estou, é assim como eu gosto. O meu trabalho também é muito dinâmico e me permite, obviamente que há um nível de formalismo que às vezes se exige, mas no geral sou uma pessoa mesmo muito simples. E quanto tempo é que leva a fazer o banho, a passar a roupa, para poder sair, por exemplo, de casa para o trabalho? Esse processo de acordar, preparar a roupa, fazer o banho, arranjar um bocadinho a cara, quanto tempo é que mais ou menos leva? Essa parte é muito complicada, até tenho vergonha de falar. É complicada porque leva muito tempo? Eu levo muito tempo para começar, porque eu herdei uma coisa que eu não sei se é boa, mas para mim é boa, porque é um momento muito íntimo, muito meu. Eu levo no mínimo 30 minutos na casa de banho. Mas se me perguntar, estou a fazer o que na casa de banho? Às vezes só estou sentada a rezar, a cantar, às vezes só estou distraída a pensar, a fazer minhas meditações. Meu pai ia à casa de banho com jornal, então ele ficava a ler, às vezes com livro. Eu às vezes também pego o livro e tal, então às vezes fico 1 hora na casa de banho. Mas é um momento meu. Mas quando é no dia a dia, eu levo 30, 40 minutos na casa de banho, depois fico muito tempo na banheira em si, a gritar, a cantar, porque é uma questão mesmo de me preparar para sair. Exato. Depois começo a andar de um lado para o outro, porque tem que ver isto, ver aquilo, depois porque tem que deixar as coisas, as orientações para empregar, então acabo levando mais ou menos 1 hora, 1h30 para sair de casa depois de acordar. Então, é por isso que muitas vezes, às vezes chegamos atrasados, outras vezes tive que aprender a acordar cedo, porque eu não venho de uma família que acorda cedo, diferentemente do meu marido, que passou isso para os meus filhos, e acho isso muito bom, mas somos de uma família que dorme, nós acordamos tarde, do tipo, matamos às 12, eu acho que ia me dar horas. Muito bem nessa família, né? Acordar então, às 12 horas. Então é um choque, mas quando a gente cresce, assume responsabilidades, na altura em que eu era jornalista, porque trabalhávamos em turno, eu trabalhava no turno da tarde, isso me ajudava muito, mas agora que não há turnos, é um turno apenas, tem que acordar cedo,
cedo e agora que mudei e para Matola, então piorou a situação. Então, por causa do engarrafamento, e porque minha filha entra efetivamente 7h30, então tem que mesmo garantir que às 6, no máximo 6h30, mas 6h30 em ponto, nós estamos a sair de casa para podermos encontrar o caminho livre. Se passarmos 2, 3 minutos, já vamos apanhar um engarrafamento, eu já sou mais estressada. Começo a criar pressão, se sou eu a conduzir, então começo a insultar todo mundo na estrada. Então fica uma confusão, porque eu acho que todos têm que sair, afastar, porque todos conduzem mal, então tenho um pouco de problemas de gestão de tempo e meu marido até ofereceu-me um livro a dizer o seu tempo vale muito, que é para aprender a gerir o tempo, desde o momento que eu acordo, demoro, mas vou vestir o que hoje? Eu já não durmo, tipo, já penso o que vou vestir, não, é na hora. Na hora. Então fica tudo muito complicado. Muito bem. Ok, nós vamos deixar Fátima preparar-se, não é? Para tentarmos aqui perceber quanto tempo mais ou menos é que ela vai levar a preparar-se, porque daqui a pouco vamos conhecer o seu lado profissional, mas antes nós vamos conhecer as manias, porque acreditamos que todas as pessoas têm as suas manias e a Fátima também tem algumas manias que vai partilhar connosco, não é? Eu tenho muitas manias, muitas manias. Acho que até sou uma pessoa, eu diria, insuportável. Uau! Não sei como é que os meus filhos me suportam. Primeiro porque eu não sou propriamente a mandona, mas sou do tipo que gosto das coisas bem organizadas. Okay. Então, se acho que uma coisa está fora do lugar, esse dia vai ser uma confusão. Às vezes me esqueço onde é que deixei uma determinada coisa, mas na minha cabeça está que eu deixei ali. Se calhar é o último registro que eu tenho de antes de ter mudado. Então vira uma confusão. Porque estava ali, eu deixei ali, eu quero ali, eu não quero saber, quero uma coisa onde eu deixei. E nós também não queremos saber, nós queremos as manias neste exato momento. E não se esqueça também que depois do intervalo nós voltamos para conhecer o seu lado profissional. Até já! Irrito-me bastante quando alguém muda de lugar coisas que já foram por mim arrumadas. É impressionante, mas não consigo livrar-me de algumas tralhas. E também tenho a mania de colecionar coisas de um determinado género que no fundo, não preciso. Olha que já tive também a mania de roer unhas, mas graças a Deus tudo isto faz parte do passado. E por falar em compras, também tenho a mania de comprar até o que não é necessário. Ai. Tenho também a mania de reconhecer cheiros ou fragrâncias e, por fim, tenho a mania de ficar no meio dos ambientes, por exemplo, no carro, no avião, nos compartimentos da casa, em qualquer lugar, prefiro sempre ficar no meio. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Muito obrigada por estar a acompanhar-nos aqui na Mídia Mais TV. Já sabe que este é o Mulheres Notáveis com Cristina Gata e hoje nós conversamos com esta grande senhora, Fátima Mimbir. Ficamos a conhecer o seu lado mais intimista, parte do make-up e não só. Ficamos a conhecer também as suas manias. Ela já disse, não gosta que as pessoas desarrumem coisas que já foram por elas arrumadas. E nós esperamos sinceramente não ter desarrumado tanta coisa aqui em sua casa, porque senão já sabe, né? Fátima não brinca com o assunto. Vamos receber aqui umas boas palavras que, ai meu Deus, só Deus mesmo para nos proteger. Mas enfim, mais uma vez, muito obrigada a si e muito obrigada, Fátima, por ter aberto algumas páginas da sua vida conosco. E agora vamos conhecer o seu lado profissional, que não é uma trajetória tão fácil assim, Fátima. Estamos então a falar de uma grande jornalista, estamos a falar de uma senhora que é ativista social e também uma daquelas mulheres que não teima em dizer aquilo que ela pensa. Fátima, vamos começar por falar sobre o jornalismo. Como é que entra para o jornalismo? Como é que se interessa pelo jornalismo e vai parar na Universidade Eduardo Mondlane? É uma história um pouco interessante. Quando eu estava na 7ª classe, tinha uma amiga que dizia que queria ser jornalista. E eu, por imitação, também dizia que queria ser jornalista. Mas quando vou para o secundário, mudei de ideia. Eu queria ser advogada, até porque meu pai queria que eu fosse juíza, mas eu queria ser advogada. Então, fiquei com isso na cabeça. Fui para a 11ª, eu já queria ser psicóloga. Por alguma razão. Mas eu não podia
podia ser psicóloga porque eu e a biologia não nos entendemos. Infelizmente, gostaria muito de ser boa biologia, química, então, sei lá, ir para essas áreas. Então, eu fiquei só com o sonho de ser psicóloga. É uma profissão que eu admiro muito, porque eu acho que trata com um lado muito negligenciado, que é o lado emocional das pessoas, o espírito, de certa forma, das pessoas. Então, quando eu concorro para a universidade, em 2003, a minha primeira opção foi fazer Ciências Sociais e depois pus Direito. Não consegui, tive nota 14, mas houve quem teve 18 e por aí não consegui. E ofuscou a faixa. Isso. E no ano seguinte, porque havia uma mudança de calendário universitário de agosto para janeiro, para iniciar em fevereiro, abriram uma nova vaga de concurso e introduziram novos cursos. E um dos cursos que foi introduzido foi jornalismo. E assim foi, concorri, tirei um 19 a português e tirei um 9,5, por acaso tirei 9,5 a história e passei. Então, entrei, fui ver o plano do estudo do curso, era muito bom e pronto, achei o curso interessante e fui me envolvendo. É um curso multidisciplinar que tem lá direito, economia, psicologia, filosofia, história, estatística, tem um monte de disciplinas muito interessantes. Então, eu fui me envolvendo, fui me apaixonando, sem contar com as disciplinas específicas, fui me apaixonando pelo curso, mas fui percebendo logo no início que jornalismo não é teoria, jornalismo é prática. É daquelas profissões que tu aprendes a teoria na universidade, na escola, mas tens de sempre aliar a prática. E eu já tinha essa sede logo no início de que o Salomão Moiana, inclusive, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu costumo dizer que eu sou a versão feminina dele, foi meu professor e a disciplina dele era muito prática. E isso me deu muita sede de querer começar a exercer. Então aconteceu que o meu primeiro artigo foi cobertura de uma conferência que estavam a falar da causa das falências das empresas em Moçambique. E houve uma entrevista com o Dr. Abdul Karim, na altura, que eu até fui lá perguntar a ele, mas tem certeza que é isto que está a dizer? Que ele dizia que o Estado é o maior culpado pelas falências. Eu não queria ter o primeiro desmentido. E foi a notícia que teve destaque naquela semana no jornal. Então fiquei tão maravilhada a ver ali Fátima Mimbiri já assinada, eu era estagiária, ainda era uma estudante, mas foi uma experiência muito boa. Eu escrevia os textos, convencida que eu escrevia o melhor texto, mas não era lixo. E nessa era digital não se rasgam os textos como se fazia na altura, e os nossos professores sempre nos diziam, nós somos da época em que você ia entregar o texto ao editor, o editor rasgava na tua cara, tirava. Pois. E dizia, mas isto não vale nada. Isso. E eu fui notando no jornal que os meus textos apareciam transformados. Então o que eu fazia era, na hora da edição, eu ia, sentava ao lado dele para ver o que ele editava, como é que ele construía os textos. Todos os dias, quando eu submetia um texto, eu fazia questão. Então, isso ajudou-me a melhorar muito a minha escrita em termos jornalísticos, a ser mais objetiva, a escrever de forma concisa e a focar naquilo que são realmente os assuntos que têm que ser destacados. E por causa do trabalho que fiz e por causa, obviamente, da boa introdução que tive do Crimil, do Mapengo, também tantos outros que trabalharam nessa altura no Jornal em Mondeiro, fui convidada pelo Savana para integrar a equipa. Tanto tive a oportunidade de trabalhar com uma equipa bastante profissional e tive também a oportunidade de crescer. Tenho uma história assim marcante com o Savana por causa de uma capa. Calhou que num dos anos, eu era estudante na universidade, em 2005, houve a última grande greve dos estudantes que fecharam os portões todos e o reitor era o Brazão Mazula. Eu tive a oportunidade de cobrir, foi, portanto, minha primeira experiência profissional ao serviço da minha comunidade. A minha comunidade eram os meus colegas. Então, eu tinha acesso a tudo, aos colegas, ficava ali à frente e tal, aquilo dava-me um poder, digamos assim. E também tínhamos acesso ao reitor, porque a reitoria dava conferências de imprensa para explicar a situação. Então, eu convencida de que eu estava fazendo um serviço maravilhoso para o meu grupo, né, que eram os meus colegas. Escrevi a história foi realmente uma história de capa com o meu nome, mas a história estava invertida.
Os estudantes de reivindicadores justos que eram na altura passaram a vilões, porque por alguma razão editorial na altura houve uma transformação na história. Isso marcou-me profundamente e me fez tornar-me uma jornalista que não aceita este tipo digamos, de alterações na sua história. Então passei a ser uma pessoa que discute, que luta os meus textos. Então dali do Savana em 2005, porque eu era estudante, o Savana queria tempo inteiro e também eu estava grávida naquele ano, então eu não fiquei no Savana. Em 2006 fui para a IM. Na verdade, eu é que fui pedir emprego na IM, pedi para fazer um estágio lá. No início houve algumas dificuldades, depois o doutor Gustavo Mavi, que também sou uma pessoa bastante grata a ele por ter aberto as portas, deu uma chance de fazer o estágio. Eu disse a ele, eu venho, vou estagiar 3 meses, se vocês não gostarem do meu serviço, eu vou me embora e ficamos tranquilos. Aconteceu que em julho, eu entrei em março, em julho eu já estava a assinar o meu contrato na agência, então fiquei na agência. Aí foi a grande escola que me lapidou como esta profissional que fui para o mercado, efetivamente. Esta ativista social que me transformei foi na IM. E lá eu tenho memórias marcantes dos colegas com quem trabalhei, Mahmoud Matsingi, que era meu irmão mais novo, apesar de sermos mais ou menos da mesma idade, mas mais novo porque ele chegou depois de mim, e nós partilhamos grandes experiências de trabalho juntos. Portanto, era o meu apoio, né? Trabalhávamos em colaboração. Lá tinha também o Lionel Muchano, que continua lá, o Almiro Mazívi, o Bonifácio, e tantos outros, o Damião Trapo que eu mencionei, que continuam lá, e outro pessoal da técnica também, que éramos uma família, na verdade. E o Povo V, que foi, na verdade, o grande professor que eu tive na IM. Ele é uma pessoa bastante exigente, e às vezes nós discutíamos, porque ele não concordava com a minha abordagem, e muitas vezes nessa discussão ele ensinou-me a ser precisa nas histórias, a aprofundar as histórias. Então foi ali onde eu não ia às conferências de imprensa sem fazer o TPC. Diziam que há uma conferência de imprensa sobre desminagem, eu ia ler sobre desminagem, ia preparar as minhas perguntas para não ser dependente daquilo que vai ser dito lá. Portanto, eu já saí da universidade com a ideia de que eu não quero ser uma repetidora de discursos políticos, que o jornalismo muitas vezes é, mas eu quero ser construtora de uma história em cima do discurso político. Portanto, não ir lá para ouvir e ser uma caixa de ressonâncias, mas para também eu fazer as perguntas que permitem à sociedade compreender a continuidade de alguns processos. Porque se nós formos a ler as notícias, nós vemos que muitas coisas são repetitivas, são ditas como se o assunto nunca saísse daquele espaço. Por quê? Porque as pessoas dizem repetidamente as mesmas coisas, e se nós não só vão lá cumprir a agenda. E repetem exatamente isso porque não fazem o TPC. Eu fazia esse TPC e me lembro que isso custou-me caro algumas vezes. Lembro-me que às vezes íamos a conferências de imprensa e no meio da conferência de imprensa, de repente as pessoas começavam a sair. Eu ficava, às vezes era a última pessoa a sair da conferência de imprensa, queria perceber, porque eu queria ter questões. Não só uma história, queria ter várias histórias dentro do mesmo assunto. Então isso também me permitia que nos dias em que não houvesse grandes eventos, eu pudesse resgatar algumas histórias e trazer para a sociedade. Um outro episódio que é bastante marcante para mim foi uma conferência de imprensa. Eu cobria as sessões do Conselho de Ministros, porque eu trabalhava no turno da tarde. E numa dessas vezes, o porta-voz do Conselho de Ministros, o Dr. Covane, que já quase tínhamos uma relação de proximidade entre a equipa de jornalistas que cobria a conferência de imprensa, ele chegou e começou a falar. E lá fiz perguntas, muitas perguntas. Ele sentiu-se incomodado com as perguntas. Ele disse, senhora jornalista, essas perguntas vai fazer ao pessoal do setor. Estava a falar sobre os assuntos de homem-fauna bravia, o conflito homem-fauna bravia. E naquela semana tinha saído uma notícia que apresentava no Jornal Notícias, que apresentava dados diferentes daquele que ele tinha apresentado. Então fiquei ali a querer saber mais. E ele disse, essas perguntas é colocar ao pessoal do setor. Eu disse, bom, esta hora são 17 horas, as instituições estão fechadas. Se me deram um contato de alguém para quem eu possa ligar para pedir essa informação, tudo bem. Mas se não, para onde é que eu vou ligar agora para fazer a história? Porque eu daqui tenho de sair para escrever a história. Não estava ali para ouvir, ir para casa, depois do dia seguinte voltar. Não, era sair dali, ir escrever a história e publicar naquele mesmo dia.
Então ele disse, não, mas essa informação tem de ir buscar nessas instituições. Eu disse, bom, é o porta-voz do governo, é do o Conselho único de que está Ministros, aqui comigo. é o único que está aqui. Então, se calhar, o senhor porta-voz é que tem que se informar o suficiente para vir aqui nos dar a informação. Não disse acredito. mais assim, e eu disse mais a ele. Eu disse, não espere que eu saia daqui, o senhor venha, fale e eu saia daqui e vá reproduzir. Eu venho ouvir, vou lhe colocar as perguntas até para eu poder compreender o que está a dizer e reportar adequadamente, transmitir adequadamente para a sociedade. Eu tenho de fazer as perguntas. Então prepare-se para responder. E pronto, ficou ali um pouco um clima mau e no fim eu disse, não vou cobrir mais o Conselho de Ministros. Fiquei 1 ano sem cobrir de facto o Conselho. Também acho que a grande safa que eu tive naquele dia foi que calhou que naquele dia estava lá o meu professor da faculdade, que foi o doutor Felisberto Tinga, que era o diretor do Gabinfo na altura, e ele no final fez perceber ao doutor Covani que não, jornalista mesmo, é para perguntar, então preparem-se para as perguntas. Então muitas vezes as nossas autoridades, elas acabam dando informação incompleta, acabam fazendo os jornalistas passarem passarem notícias medíocres, incompletas, justamente porque eles não estão preparados para terem este confronto de jornalistas que colocam perguntas sensíveis. E eu me recordo de um outro episódio, quando houve, em 2008, quando houve a crise de cereais e estava muito relacionada também com a crise financeira, houve uma conferência de imprensa num sábado às 11 horas e lá começaram a falar sobre um plano de produção de alimentos, não sei o que, eu comecei a comentar ali com o Aventura Mucipo, na altura éramos colegas, e eu, mas isto que estão a dizer são medidas de médio e longo prazo, mas a crise está aí, os mercados já tinham se fechado, não estavam os países como a Malásia e por aí fora não estavam a exportar cereais porque tinham que prover para o seu próprio, guardar para servir aos seus próprios cidadãos. Então eu disse, mas quando já não tivermos nada, o que vamos dar às pessoas? Pois. Então quando o ministro terminou, o Aventura colocou essa pergunta. Mas isto são medidas de médio e longo prazo. Agora, se amanhã não houver mais arroz, não houver mais trigo, o que vocês vão dar às pessoas? O ministro disse, não, vocês jornalistas não estão a entender nada. Eu disse, desculpa, senhor ministro. Interrompi o ministro. Eu disse, desculpa, senhor ministro, eu compreendi muito bem o que o senhor ministro disse. É um plano muito bonito que vocês estão a apresentar, mas Moçambique não tem condições agroecológicas novas. Temos isso desde há muito tempo. O colono foi embora, essas condições existiam. Esses anos todos, o que nós fizemos? Que não temos comida para dar às pessoas. Então fiquei ali a falar, acho que uma coisa de 5 minutos ou mais. Depois a conversa de imprensa terminou. A saída, os jornalistas, os colegas começam a perguntar, Fátima, você está a dizer que o governo não faz nada? Eu disse, sim, estou a dizer. Porque eu também de sentir fome se não tiver comida. Ainda bem que tocou neste ponto, Fátima. Esta maneira de se colocar ou esta maneira de deixar ficar a sua opinião, em algum momento não coloca em perigo a sua família? Nunca pensou que, por exemplo, poderia estar a colocar em perigo a sua família por ser tão frontal como é? Bom, se eu não fosse frontal, não seria eu, seria outra pessoa. Infelizmente ou felizmente, para mim é felizmente, é a minha maneira de ser. O que eu procuro fazer é não ser frontal de uma forma que magoe as pessoas. O importante é nós termos uma paz espiritual. Então, se dizer o que eu penso, porque eu poderia sair daquela conferência de imprensa a murmurar para os meus colegas, o governo não ia saber que afinal as pessoas têm preocupações e eu tenho preocupação, porque antes de ser jornalista sou cidadã. As políticas públicas do país me afetam diretamente, não porque eu tenho acesso ao ministro para entrevistá-lo que me imuniza, se posso assim dizer, das consequências de políticas mal implementadas ou de más políticas. Pelo contrário, até me dá mais responsabilidade, porque eu deveria até ser um elemento também de choque, se posso assim dizer, para chamar a atenção que, olha, as vossas políticas públicas não estão a funcionar. E, em última instância, eu também sou beneficiada. Então, eu sempre penso em não vou dormir com nada engasgado com nada engasgado, vou dormir
com minha consciência tranquila. O que eu não tenho de fazer é fazer mal às pessoas. Então eu não faço mal às pessoas. O que eu faço é mesmo no sentido de estou a lutar por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu acho que é melhor para mim, que é melhor para os meus filhos, porque as políticas públicas afetam os meus filhos direto. É por isso que eu me engajo muito e essa foi uma das razões porque eu aceitei o convite do CIP em 2013 e decidi abandonar o jornalismo, porque como eu disse, comecei a sentir que o jornalismo era um espaço limitado. A gente tem espaço para colocar as notícias, mas não tem total liberdade para o fazer. E eu era um pouco rebelde, Naim, porque eu dizia, esta história eu não aceito assim como está. Portanto, eu tive que encontrar até uma forma de tratar os assuntos sem descaracterizar. Se é, o presidente da República inaugurou hoje, não sei o que, depois de ir lá no meio, entretanto, os assuntos que para mim eram mais importantes. Então eu tive que também me adaptar um pouco ao meio em que eu estava, mas para mim era limitado, porque eu precisava de falar, eu precisava de ser mais interventiva. O jornalismo não me permitia ser mais interventiva. Se calhar por causa da casa onde eu estava, não me permitia ter essa intervenção, mas não acho que em Moçambique que teria uma casa, quando eu digo uma casa, estou a dizer uma redação, um órgão de comunicação, onde eu poderia escrever e falar como eu penso. E então, como é que entra para o Master of Business Administration? Quando, em 2013, eu tenho o convite do CIP, foi para ser pesquisadora na área da indústria extrativa. Era uma área que eu já escrevia sobre ela como jornalista, mas ali foi tipo trabalhar como uma área de especialidade. Então eu pus na minha cabeça que eu estou a fazer um jornalismo especializado. Na área de recursos minerais. Então trabalhei de 2013 até 2016 a sentir que as pessoas não me levavam muito a sério, porque essa senhora é jornalista, ela não estudou essas coisas, como é que ela fala sobre isso? Embora eu tenha participado em várias formações na Columbia University, fiz um treinamento sobre gestão de recursos, fiz também um outro treinamento de curto prazo na Universidade da Central European University em Budapeste, organizado pela Natural Resources Governance Center, Institute agora, porque era Center na altura. Portanto, tive algumas capacitações de curto prazo, se posso assim dizer, que me habilitavam a fazer o meu trabalho. E a minha abordagem era uma abordagem mais virada à governação, partilha de benefícios e direitos humanos. Decidi me inscrever para fazer um curso específico da área em que eu estava a trabalhar. E o curso que estava disponível na altura era esse MBA em Gestão de Negócios de Petróleo. Então inscrevi-me, fiz as cadeiras todas, comecei a escrever. No meio encontrei dificuldades para o meu primeiro tema, mudei, fui para um segundo tema e agora estou a trabalhar num terceiro tema que eu espero ter pronto até setembro para fazer a minha defesa. Portanto, fui fazer o MBA mesmo para dar resposta ao meu perfil profissional que eu precisava. Não que eu achasse que eu fosse insuficiente, não, eu não era, porque eu tive acesso às capacitações, fui objeto, portanto, fui sujeita a todo o treinamento necessário para poder fazer o trabalho que eu faço e eu gosto, e é uma área de paixão que eu tenho. Espero poder voltar a trabalhar nessa área. Tem-se dito que uma das coisas que um comunicador não pode fazer é convidar um outro comunicador para falar consigo, porque há muita coisa a ser dita. Fátima, vamos rapidamente olhar para o nosso baú e o nosso telespectador vai nos acompanhar. Que Fátima Mimbir esconde no seu baú? Vamos chegar a conhecer neste exato momento. Fátima, o que é que nós temos aqui no seu baú de memórias? Bom, é muita coisa, na verdade. Se calhar porque o tempo nos foge muito. Aqui tem a minha cédula, algumas fotografias da minha infância, que acho que é vamos importante só mostrar um bocadinho para a partilhar, câmera. sim. Okay. Eu nasci, portanto, em 82, aqui em Maputo, no Hospital José Macamo. E o Hospital José Macamo tem uma história muito profunda comigo, porque num desses anos, quando era mais nova, eu tive uma malária que já estava a evoluir para o nível de malária cerebral e quase que não estava a conseguir solução, mas fui ser curada no José Macamo. E a minha filha mais velha também nasceu no Hospital José Macamo. Portanto, é um hospital que sempre que passo por ali me lembro que é dali que eu Tem uma grande história. Esta é a foto, bom, muito antiga. Minha mãe diz que chamavam-me de Nenguinha,
por causa do pé, né? Que está aí levantado. Acho que eu levantava muito um dos pés, então chamaram-me Nenguinha. Acho que ninguém pode imaginar que a Fátima era magritita assim alguma vez. Esta é uma foto minha com meu pai e minha mãe. Eu acho que tinha 1 ano assim, mais ou menos. Yeah. Esta foto é a foto que acho que ninguém deveria ver, mas é uma foto que acho que eu fazia 14 anos ou 13, não me lembro. Eu e a minha irmã fazemos anos no mesmo ano, no mesmo mês, em outubro, e fizeram uma festa conjunta. Então ali, na hora de mostrar que recebeu um presente, então foi uma pose para a fotografia. Muito bem. E ainda contando um pouquinho sobre a minha história, quando eu ainda estava na escola secundária, eu me juntei a um grupo de jovens, 30 jovens, 10 da Manhanga, 10 da Jusina e 10 da escola secundária de Lhanguene, e nos tornamos em ativistas, como que é, mobilizadores e doadores de sangue. Então foi nessa altura que eu me transformei no Hospital Central, exatamente, me transformei numa doadora de sangue. Então este é o cartão que geralmente se dá, não é? Mas que aqui tem a indicação do meu grupo sanguíneo, que eu acho que é uma informação que todos nós deveríamos ter, saber qual é o nosso grupo sanguíneo. Esta fotografia é uma fotografia que tirei também no final do ano 2000, início do ano 2001, e que esta fotografia é importante para mim porque nessa altura eu era catequista e nós estávamos na Catembe numa jornada desses retiros que os catequistas fazem, e tirei esta foto, que é uma das fotos que me lembra muito a minha infância, como é que eu era antes de ter as dreads. Então isso me inspirou muito para ter inclusive as minhas dreads. Portanto é uma fotografia que me lembra um momento muito bonito, muito importante da minha vida. Esta fotografia lembra-me o momento em que eu era estudante universitário. Acho que todo estudante universitário tem uma fotografia dessas no seu baú. E na altura eu estava mesmo decidida a fazer o meu curso em real time, tipo nos 4 anos dedicado, consegui fazer, inclusive até escrevi minha dissertação em 3 meses, e depois eu queria também ser a melhor aluna, porque eu queria ter uma bolsa de estudos para estudar fora, e consegui ser uma das melhores alunas. Quando estava à espera de concorrer para a universidade, eu participei num grupo de ativistas da geração BIS fora da escola, e nós trabalhávamos na conversa com outros jovens que não puderam continuar a estudar, terminaram o ensino geral, ensino geral, fizeram a 12ª, o instituto, ou a escola comercial, ou os institutos, mas não conseguiram depois dar continuidade aos seus estudos, e nós sabemos que o ensino geral não dá espaço para as pessoas terem uma profissão, aprenderem a fazer. Então muitas vezes precisam ou de ir à universidade, ou fazer um curso técnico, arranjar um emprego, etc. Então calhou que fui selecionada para produzir esta fotonovela. E nesta fotonovela eu participo como a Ana, que tem um namorado que, pronto, faz como muitos jovens fizeram na altura. Quero crer que nos dias atuais não existem isso, forçam as namoradas a ter relações sexuais, muitas vezes relações sexuais sem proteção, e acontece que, infelizmente, a consequência é contrair uma doença sexualmente transmissível, ou ficar grávida, ou ter HIV. Então produzi, foi com imenso prazer que eu participei nesta fotonovela, que podem ver, se chama Helena. A fotonovela já é antiga e eu guardo no meu baú com muito carinho, mas escondido, porque meu marido tem muito ciúme. Porque pronto, como é uma fotonovela, tem que mostrar umas fotos como se estivesse a namorar com alguém e tal. Vimos então também ele... alguns coraçõezinhos. Exatamente, aqui. então ele fica com ciúme. É legítimo, é legítimo. Mas não é nada, não era nada, era só uma encenação. Foi uma experiência realmente muito, muito interessante. E eu sou uma guardadora de coisas, eu conservo muitas coisas e tenho aqui um monte de cartas. Nos tempos atuais, não sei se ainda funcionam as cartas, mas estas são as cartas que o meu marido, na altura meu namorado, escrevia para mim. Então, no nosso tempo, namorava-se assim, né? Talvez é só para inspirar os jovens que as cartas têm o seu valor. As cartas têm o seu valor e até hoje eu vejo. Este é um pedido de desculpas dele, até está escrito aqui, I'm sorry. Está mesmo para destacar. Pois, eu guardo e com muito carinho essa recordação. No meu baú tenho também um caderno muito importante da minha história. Este é o meu caderno de poemas.
eu escrevo poemas, acho que muita gente não sabe. Então eu escrevo um dia, talvez eu publique um livro de poesia, mas o meu foco não é publicar um livro de poesia. Se tiver que publicar um livro de poesia, há de ser um livro de poesia de combate, se posso assim dizer. Mas eu estou agora a escrever alguns livros, um pouco a minha própria biografia, né? Aos poucos, para um dia, para não perder a memória das coisas. Então estou a escrever a minha autobiografia, mas também estou a escrever um livro cujo título é, e até já vou dizer publicamente para evitar que me roubem a ideia, depois vou fazer o registro adequado, que é A Corrupção que me arrebenta o meu país. Que me arrebenta o meu país, exato. Então estou a escrever e na base também de histórias de pessoas que se aproximaram de mim, a contar as suas dificuldades, os seus desafios, e a respeito disso, uma das histórias que vai constar desse livro é de uma família em Nampula que teve a sua casa demolida pelas autoridades. É um caso de corrupção, na verdade, que infelizmente nunca teve um desfecho positivo, porque tentou-se ir à Procuradoria, a Procuradoria abordou as autoridades localmente, mas o Ministro das Finanças também abordou as autoridades ao nível da província, mas a corrupção é muito mais forte. Infelizmente a casa da família acabou sendo demolida, é a família Rapielk, e eles conhecia eles acidentalmente, coisa de destino mesmo. Então eu conduzia eles à Ordem dos Advogados, para aquela Comissão de Direitos Humanos, eles assistiram a eles até ao momento em que o assunto, inclusive, deu entrada na Assembleia da República, na Comissão de Petições, mas Moçambique é Moçambique, a corrupção é um problema sério, teve um desfecho negativo, mas como recordação, a senhora Rapiel ofereceu-me esta capelana na altura como uma forma de gratidão, e eu aguardo com muito carinho mesmo. É como se ela fosse uma mãe para mim, e eu lamento muito na altura não ter podido ajudá-la o suficiente. Eu não sou advogada, mas estou a estudar agora para ser advogada, justamente para poder assistir a famílias como a da família Rapiel, e tantas outras que já me chegaram a colocar as suas preocupações. Portanto, eu guardo com muito carinho, só para lembrar a mãe Rapiel, que aqui tenho a sua capelana guardadinha. Tenho aqui algumas recordações do meu tempo de jornalista. Aqui tenho algumas recordações. Esta é uma fotografia que tirei na Zambésia em 2007. Nicoadala. Este menino, eu não sei como é que ele se chama, já não me lembro. Mas ele dizia que queria ser engenheiro. Eu estava lá numa viagem a cobrir uma visita da primeira-dama para Cabo Delgado, na Zambésia. Guardo esta fotografia, não me lembro, não sei hoje quantos anos este menino deve ter, mas eu guardo esta fotografia porque me lembra que Moçambique não é Maputo, que há muita gente fora de Maputo que tem sonhos, que tem aspirações, que tem vida e que tem até potencial de transformar o nosso país. Então isto me lembra todos os dias que temos que lutar para termos um país melhor, para que este menino possa ser alguém que vai dar o seu contributo para o nosso país. Portanto, este menino é o meu filho, que está aqui em Maputo, mas que poderia estar em qualquer distrito deste país. E todos os distritos merecem alguma atenção. A minha última recordação sobre o jornalismo é esta revista Prestígio, que me fez Musa Prestígio em 2013. Eu guardo com muito carinho. Quero agradecer ao Xileng por esta homenagem. Na verdade, esta fotografia foi tirada na ilha de Bazaruto. Eu nem me lembrava desta fotografia, até que ele mandou esta revista para mim e disse que eu era a musa da revista. Portanto, eu guardo com muito, muito carinho, e quero que os meus filhos, os meus netos vejam para saberem o que é que nós fizemos. Aqui tenho o convite do meu casamento. Na verdade, essa parte não podia faltar. Sim, o convite do meu casamento eu trago aqui por quê? Porque este convite foi feito por mim. Oh! Eu e o meu marido é que fizemos o convite juntos, porque na altura nós dizíamos, não vamos gastar muito dinheiro, mandar fazer convites custa caro, então vamos comprar o papel, eu vou escrever e vou imprimir, depois tu fazes a decoração. Então fomos comprar tudo e fizemos juntos. Isso para
mostrar às pessoas que às vezes nós podemos fazer as coisas por nós mesmos, não precisamos gastar rios de dinheiro pelas coisas. Está aqui um convite que, na minha perspectiva, é um convite muito bonito. É bonito, mais simples. Bonito. E o convite é depois um objeto que se deita fora. Então, gastar tanto dinheiro por uma coisa que é tão descartável, para mim não faz sentido. Então, nós fizemos por nós mesmos e temos guardado para lembrar aos nossos filhos que podem fazer as coisas por si só. Tenho aqui uma nota de agradecimento, é assinada pelo professor Ferrão, Jorge Ferrão, reitor da Universidade Pedagógica, e tem a data de 2017. Eu guardo com muito carinho, até vou fazer um quadro, estamos agora a fazer os quadros aqui em casa, para guardar esta nota de agradecimento, porque marcou um momento muito importante para mim. Eu fui convidada para fazer o discurso inaugural, uma intervenção inaugural no dia da abertura do ano acadêmico na Universidade Pedagógica em 2017 e falar sobre mulher na sociedade moçambicana, desafios em tempos atuais. Portanto, ir fazer um discurso de abertura do ano acadêmico numa universidade, uma menina licenciada apenas, é uma honra imensa. Estou muito grata por essa consideração e carinho que ele demonstrou, que ele tem por mim. Esta revista é do ano passado, 2019, e eu estou nesta revista. Fui entrevistada para esta revista, por isso guardo com muito carinho. E aqui estava a falar sobre os desafios da nossa governação, onde eu dizia que se nós queremos ser um país que progride, queremos construir um país de sucesso, nós precisamos ser sérios. E eu mantenho essa posição. E eu guardo porque esta revista tem de ser lida pelas pessoas que vivem hoje, mas também pelas pessoas que vão viver amanhã. Porque aqui eu digo algumas coisas que eu penso, como sempre digo as coisas que eu penso. Aqui eu tenho um livro que me foi oferecido pela Ivone Soares em 2011. Eu guardo este livro com muito carinho e me lembro, porque me lembra uma história importante da minha vida quando eu era comentadora no programa Agora Que São Elas, um programa que era conduzido pela Anabela Adrianópolis. E neste programa foi onde eu me afirmei como esta opinion maker. E acho que foi isso que abriu espaço para que eu mais tarde pudesse participar em outros programas como os que eu fui participando ao longo do tempo no nosso país. Bom, não vou falar mais, tem muita coisa ainda aí no baú, mas eu quero falar de uma coisa mais importante para mim. Exato. Até porque é um momento que vai, de certa forma, fechar de uma maneira bem interessante o nosso programa. Um momento em que nós vamos ouvir alguns acordes aqui da nossa querida Fátima Mimbir. Vamos ouvi-la tocar e vamos ouvi-la também a dizer muito obrigada, Fátima, primeiro porque nos abriste este espaço para podermos então conhecer um pouco mais de si. Falar da Fátima Mimbir não é coisa fácil. Não é coisa fácil, é uma mulher cheia de garra, é uma mulher muito, mas muito empoderada e, acima de tudo, uma mulher com muita coragem. Coragem esta que falta a tantas outras pessoas e tantas outras mulheres. E é assim que nós queremos fechar o programa de hoje, dizendo, Fátima, muito obrigada e dizendo, queremos ouvir aí alguns acordes e os nossos telespectadores também não podem perder aquele momento em que nós apresentamos Fátima Mimbir em adjetivos. Bom, não tenho muitas expectativas porque eu ainda não sei tocar lá grande coisa, ainda estou a aprender. A questão é que esta guitarra tem uma história muito importante. Eu passei por um momento difícil, acho que o pior momento da minha vida, depois da perda do meu pai, no ano passado, quando eu fui expulsa de uma organização para a qual eu trabalhava. E nem foi tanto pela expulsão em si, mas foi pela forma como a expulsão aconteceu e depois a repercussão que teve, as difamações que ocorreram nos jornais. Então eu acabei tendo uma depressão e fui procurar um psicólogo e o psicólogo disse, descubra uma coisa que tu amas e te foque nisso. Eu já queria desistir de tudo nessa altura, porque realmente eu dediquei minha vida, foram 6 anos de quase que eu tinha que negociar com a minha família, porque eu estava a viver o trabalho que fazíamos. Então, a forma como
as coisas aconteceram e as histórias que saíram para a mídia, para a sociedade, a repercussão que teve, afetou-me bastante. Então encontrei nesta guitarra que eu dei o nome de Amor uma resposta. Então decidi inscrever-me numa escola de música e a escola ao qual eu me inscrevi é a escola da Milita Matsinha, que é a escola Xiluva Xiluva Artes. Então comecei a aprender. Nunca tive tempo para aprofundar, ainda pelo menos sei dedilhar um pouquinho. Ainda estou em processo de aprendizagem, tive que parar 3 meses porque houve uma situação, sofremos um assalto aqui ainda à volta da questão dos riscos e tivemos que sair de casa por um tempo. E depois, com esta coisa da Covid, tentamos ter algumas aulas virtuais, mas pronto, a gente acaba trabalhando mais do que esperado. Mas uma coisa que eu sei fazer e que eu vou vos chofar é que eu sei dedilhar e muito bem algumas coisas que eu posso. Às vezes é preciso, uma coisa que temos que aprender quando a gente toca guitarra é que às vezes a gente falha fácil, né? A Fátima, a Mana Faninha, como é conhecida para mim. De criança eu sempre pensei que ela fosse teimosa, chata, bem metida assim no papel de irmã mais velha. Mas com o tempo, esses traços transformaram-lhe numa das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Ela é corajosa, determinada, íntegra no âmbito profissional e pessoal. E todo o trabalho que eu vejo ela fazer agora como ativista social mostra o lado altruísta que ela tem. Na verdade, como irmã mais nova, como mulher, como amiga, como moçambicana, eu acho que ela é um modelo a seguir. Te amo, irmã.